Vocês me pediram uma comparação do Banrisul e do Banco BMG, porque são bancos minimamente comparáveis. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês exatamente essa resposta e trazer melhor ainda o valor de cada uma dessas empresas, considerando um método de valuation que eu adotei. Então, para a gente entender tudo isso, antes eu quero passar para vocês algumas visões necessárias a respeito do que você precisa saber para avaliar qualquer banco, e especialmente esses dois, o porquê que a gente consegue compará-los. Vamos lá. Eu sempre gosto de trazer para vocês esses pilares aqui na avaliação bancária. O primeiro deles seria exatamente a questão da carteira de crédito. Legal. Nesse caso aqui, quando a gente pensa em BMG ou Banrisul, a carteira de crédito está muito atrelada ao consignado. Legal. Você precisa saber que esse daqui é o tipo de carteira que eles têm, pelo menos majoritariamente. O segundo item, que é muito importante, é analisar indicadores de rentabilidade. O primeiro deles seria o lucro líquido. Com esse lucro líquido, você logo já também consegue fazer a conta do retorno sobre o patrimônio líquido, né? Return on Equity. E por fim, o terceiro pilar, que também eu acho extremamente importante, é a questão da inadimplência. Porque quando você tem uma inadimplência alta, você consequentemente também precisa fazer uma provisão para devedores duvidosos, a famosa PDD. Bem, com isso daqui, você já consegue entender quais são os três pilares. Por que a gente consegue comparar a BMG e Banrisul? Porque eles têm uma carteira muito parecida. E aí, depois que a gente já consegue nichar os bancos, a gente tem que entender qual está melhor de lucro, qual tem o ROI melhor, qual tem uma inadimplência mais baixa e, consequentemente, também uma PDD menor. E para isso, eu preparei para vocês aqui alguns slides para a gente comentar e trabalhar um pouco sobre a carteira de crédito do próprio Banrisul, para a gente também depois conversar um pouco sobre a própria carteira do BMG. Legal. Como eu te falei, ela tem um misto aqui de vários tipos de crédito, mas majoritariamente você pode ver aqui, ó, que ela tem aqui 46% em pessoa física relacionados no geral com crédito consignado. Apesar de ter aqui rural, ter um pouco de imobiliário, ter um pouco também de câmbio e algumas outras aqui formas de concessão de crédito, ele tem praticamente 50% do banco em créditos consignados, seja através de crédito, cartão, crédito pessoal especial, enfim, tudo isso relacionado à pessoa física. Isso daqui já traz, como eu falei, insisto mais uma vez, para você comparar os dois bancos, eles têm uma identidade parecida em termos de consignado. Legal. Depois que você entendeu que os dois têm essa comparabilidade, nós temos que ir para indicadores de rentabilidade, como eu falei para você também, igualmente importantes. Especialmente aqui falando de lucro líquido, neste primeiro trimestre aqui de 25, houve uma pequena queda do lucro e, se você for comparar trimestre contra trimestre, quase 30% a mais de lucro, até bastante razoável. O ROI, em qualquer um desses dois bancos, tá? Seja no BMG ou no Banrisul, você vai perceber que o ROI ele não é muito alto, até mesmo por conta do próprio crédito consignado, que tem limitações de taxas de juros que você pode cobrar, seja do pensionista, INSS, servidor público, todas essas pessoas têm um crédito, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. Entretanto, eles igualmente também têm uma inadimplência mais alta do que os outros bancos, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco. Então, é um indicador importante de você olhar o lucro líquido, o ROI. Mas, sabendo que o consignado limita isso daqui, você tem que também ter a sua expectativa atrelada. Não dá para você comparar com o Banco do Brasil, com, eventualmente, ali, ou até o mesmo Bradesco, que tem melhorado muito, o ROI desses bancos, que vira ali na casa dos seus 14, 15, mais de 20%. Então, saiba bem onde você está investindo o seu dinheiro, tá bom? Passado isso daqui, já que a gente está tentando fazer isso rapidamente, eu quero trabalhar com vocês o PDD. No geral, o índice de inadimplência e o PDD são bastante próximos, tá? O índice de inadimplência, 90 dias aqui dele, até que tá muito bom, para ser bem sincero, tá bom? Tá bem próximo aos bancos grandes. Se você for olhar para o Itaú, para o Bradesco e para o próprio Banco do Brasil, a inadimplência acima de 90 dias, ela roda realmente nessa casa dos seus 2 até mais ou menos uns 3,2%.
Só para você saber, o próprio BMG tem uma inadimplência aqui que beira os seus mais de 4%. Então, olha só a primeira diferença. O PDD líquido também, lá no BMG, ele é mais alto. Então, o Banrisul, nessa parte aqui da inadimplência, ele está fazendo um excelente trabalho. E claro, você deve estar querendo saber, André, você falou bastante aqui sobre o Banrisul, mas eu quero saber aqui o valor que ele deveria ter. Qual que é o valor justo para que eu consiga depois comparar tudo isso aqui com o BMG? Porque eu já entendi ali sobre a carteira, já entendi sobre lucro e ROI, já vi a inadimplência e agora eu quero saber o valor justo por ação através de um método de valuation. Pois bem, então eu trouxe aqui para você todo um método gigantesco de valuation. Pode parecer complicado, mas eu deixei aqui em amarelo para vocês. Considerando todas as premissas aqui que eu adotei, nós temos hoje um valor justo por ação de R$ 24,49 por ação. Sim, tem muitas premissas aqui dentro que podem alterar significativamente esse valor. Já rodei modelos em que esse valor aqui ele vai para os seus 18, assim como já rodei modelos que ela pode passar dos seus R$ 32. Depende muito do que você vai colocar, mas tudo tem que ser de uma certa maneira atrelado aos indicadores razoáveis da companhia. Só para você ter ideia, olha só que legal. Se a gente pensar em dividendo por ação, pensando aqui no primeiro ano, vamos imaginar 2025, eu estou projetando R$ 1 de dividendo, que em relação a esse valor hoje de mercado pode não parecer tão interessante. Ah, André, mas da onde você tirou esse valor aqui de 40%? Legal, excelente pergunta. Eu tirei isso daqui da própria assembleia que a companhia fez, estabelecendo um percentual de 40%. Entretanto, quando eu fui olhar para os seus indicadores passados, eu percebi que a companhia, ela sim roda na casa aqui dos seus 40 e pouco, mas estava muito mais próximo aqui dos seus 46, acelerando nesses últimos 1 ano e meio aqui o seu payout, subindo de 55% para 61%. Portanto, aquela planilha a gente poderia alterar muita coisa em termos de valor, para que a gente tivesse realmente o valor final e justo para a companhia, mais ou menos adequado com o payout aqui que ela está fazendo. E agora que eu passei pelo Banrisul, você deve estar se perguntando, André, cadê agora os comparativos do BMG? Maravilha, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu fiz exatamente o mesmo estudo a respeito do Banco BMG. E se recorde, sempre deste preço aqui que eu te falei, R$ 24,50 para o Banrisul. E aí agora você pode ir lá no vídeo do próprio BMG e decidir se vale a pena ou não um ou outro banco e a comparação entre eles. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!